Quem é Jesus Cristo? Diferentemente da pergunta Deus existe, bem poucas pessoas perguntam se Jesus Cristo existiu ou não. Geralmente se aceita que Jesus foi de fato um homem que andou na terra, em Israel, há quase 2000 anos. O debate começa quando se analisa o assunto da completa identidade de Jesus. Quase todas as grandes religiões ensinam que Jesus foi um profeta, um bom mestre ou um homem piedoso. O problema é que a Bíblia nos diz que Jesus foi infinitamente mais do que um profeta, bom mestre ou homem piedoso. C.S. Lewis, em seu livro Mero Cristianismo, escreve o seguinte: tento aqui impedir que alguém diga a grande tolice que sempre dizem sobre ele Jesus Cristo. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre em moral, mas não aceito sua afirmação em ser Deus. Isto é exatamente a única coisa que não devemos dizer. Um homem que foi simplesmente homem, dizendo o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre em moral. Poderia ser um monático, no mesmo nível de um que afirma ser um novo Poché, ou mais, poderia ser o próprio demônio dos infernos. Você decide. Ou este homem foi, e é, o Filho de Deus, ou é então um louco, ou coisa pior. Você pode achar que ele é tolo, pode cuspir nele ou matá-lo como um demônio, ou você pode cair a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não vamos vir com aquela bobagem de que ele foi um grande mestre aqui na terra. Ele não nos deixou esta opção em aberto. Ele não teve esta intenção. Então, quem Jesus afirmou ser? Segundo a Bíblia, quem foi? Primeiramente, vamos examinar as palavras de Jesus em João capítulo 10 versículo 30. Eu e o Pai somos um. Em um primeiro momento, pode não parecer uma afirmação em ser Deus. Entretanto, veja a reação dos judeus perante sua afirmação. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10 versículo 33. Os judeus compreenderam o que Jesus havia dito como uma afirmação em ser Deus. Nos versículos seguintes, Jesus jamais corrige os judeus dizendo, não afirmei ser Deus. Isto indica que Jesus realmente estava dizendo que era Deus ao declarar, eu e o Pai somos um. João capítulo 10 versículo 30. Outro exemplo é João capítulo 8 versículo 58, onde Jesus declarou, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, em resposta, os judeus tomaram pedras para atirar em Jesus, João capítulo 8 versículo 59. Ao anunciar sua identidade como eu sou, Jesus fez uma aplicação direta do nome de Deus no Velho Testamento, Êxodo capítulo 3 versículo 14. Porque os judeus, mais uma vez, se levantariam para apedrejar Jesus se ele não tivesse dito algo que creram ser uma blasfêmia, ou seja, uma autoafirmação em ser Deus. João capítulo 1 versículo 1 diz que o Verbo era Deus. João capítulo 1 versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Isto mostra claramente que Jesus é Deus em carne. Tomé, o discípulo, declarou a Jesus, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20 versículo 28. Jesus não o corrige. O apóstolo Paulo descreve como o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito capítulo 2 versículo 13. O apóstolo Pedro diz o mesmo ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1 versículo 1. Deus o Pai também é testemunha da completa identidade de Jesus, mas, do Filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, Hebreus capítulo 1 versículo 8. No Velho Testamento, as profecias a respeito de Cristo anunciam sua divindade, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da paz, Isaías capítulo 9 versículo 6. Então, como argumentou C.S. Lewis, crer que Jesus foi um bom mestre não é opção. Jesus claramente e inegavelmente se autoafirma a Deus. Se ele não é Deus, então mente, consequentemente não sendo também profeta, bom mestre ou homem piedoso. Tentando explicar as palavras de Jesus, estudiosos modernos afirmam que o Jesus verdadeiramente histórico não disse muitas das coisas a ele atribuídas pela Bíblia. Quem somos nós para mergulharmos em discussões com a palavra de Deus no tocante ao que Jesus disse ou não disse? Como pode um estudioso, que está 2000 anos afastado de Jesus, ter a percepção do que Jesus disse ou não, melhor do que aqueles que com o próprio Jesus viveram, serviram e aprenderam? João capítulo 14 versículo 26. Por que se faz tão importante a questão sobre a identidade verdadeira de Jesus? Por que importa se Jesus é ou não Deus? O motivo mais importante para que Jesus seja Deus é que, se ele não é Deus, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2 versículo 2. Somente Deus poderia pagar tamanho preço. Romanos capítulo 5 versículo 8. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Jesus tinha que ser Deus para que pudesse pagar nossa dívida. Jesus tinha que ser homem para que pudesse morrer. A salvação está disponível somente através da fé em Jesus Cristo. A natureza divina de Jesus é o motivo pelo qual ele é o único caminho para a salvação. A divindade de Jesus é o porquê de ter proclamado: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 versículo 6.